Meu pai teve hernia de disco também. Minha mãe teve na cervical. Na verdade, eu acho que boa parte das pessoas vai ter hoje em dia, porque a gente fica com o celular o dia todo olhando pra baixo. E vai ainda ser assim, né? Exato, vai ser um problema da nova geração, muito sentado. Cara, como é que foi isso de ficar na cadeira de roda? Eu não consigo nem imaginar. Por mais que seja por um curto período, cara. É que agora a gente sabe que foi curto. Quando eu comecei a andar de cadeira de rodas, eu não sabia o quanto tempo seria, né? Mas foi bizarro porque eu sempre fui um cara muito ativo, com um desempenho físico muito bom também. Eu fui paraquedista quando eu tava no exército. Talvez até por conta disso, e também por fatores genéticos, eu não sabia ainda, mas eu tenho um problema congênito de formação ali na minha coluna, que é o seguinte: a coluna tem um processo espinhoso, né? Que são aqueles espinhos que tem pro lado e pra frente. E a minha última vértebra, na região ali da lombar, chegando no sacro, o processo espinhoso de um lado cresceu mais, se chama megapófise isso, e se juntou no sacro. Então a sua coluna, ela gira, só que essa minha última vértebra é fixa, e quando eu giro a minha coluna, parece um moedor de pimenta. Então vai desgastando o disco. E aí você coloca, além dessa questão genética, eu saí do exército de uma rotina ativa, onde eu ficava o dia todo andando, que o maior trabalho no quartel é achar as pessoas. Você fica andando o dia inteiro. E aí eu passei a ficar sentado. Em um ano que eu falei, em um ano que eu tive uma ideia brilhante, né? Vou ler 60 livros no ano. Porque eu vi uma pesquisa, que provavelmente é bem mentirosa, que falava, não, o CEO médio lê 60 livros por ano. Daí eu pensei, eu não sou um CEO médio, eu sou acima da média. Eu sou um CEO superior. Então, vou ler 61 livros. Não li os 61 livros, li uns 40 e cacetada, mas tinha uns livros muito grandes também. Só que eu fiquei o ano todo assim, ó, sentado numa posição que você começa sentadinho direito, né? Daqui a pouco você tá todo troncho. E eu comecei a fazer yoga também nessa época. Não é que o yoga é ruim pra saúde, longe disso, é ótimo. Só que tinha muito movimento de torção da coluna e eu não sabia até então que eu tinha esse problema. Isso é engraçado, porque no exército eu fazia exame, radiografia, todo ano a gente tinha que fazer um monte de coisa pra poder mostrar que a gente tava saudável pra continuar com a atividade militar. Mas nunca apareceu esse problema. Quem descobriu esse problema foi uma fisioterapeuta, na qual eu fui. Ela também era quiropraxista. Ela foi apalpando as minhas costas e falou, eu acho que você tem um problema chamado síndrome de Bertolotti, que é essa megapófise, né? Essa união da vértebra com o sacro. E ela falou, pede pro médico uma radiografia pra gente ter certeza. Aí eu fui no médico, foi um dos mais caros que eu fui no processo que eu tava doente. Eu fui em 6 médicos, 5 queriam me operar, esse inclusive. O mais barato não quis me operar, foi o que eu segui as recomendações e fiquei bom. Você vê que ser caro é bom, né? Pois é. O mais barato eu não quis, o outro... Mas o mais barato tava certo no final, melhorei sem cirurgia, né? Mas nesse cara, eu falei, olha, tem como pedir uma radiografia dessa região aqui? Porque a fisioterapeuta que eu vou, ela falou que eu posso ter esse problema, né? Síndrome de Bertolotti. O médico fez uma cara, tipo assim, cara, eu sou médico, ela é uma fisioterapeuta, isso aí tá errado, pô. E aí fizemos e tava lá. Aí quando eu fui nos outros médicos, os caras, olha, isso aqui explica em parte o seu problema. Em parte porque é muita coisa. Meu pai teve hernia de disco também. Minha mãe teve na cervical. Na verdade, eu acho que boa parte das pessoas vai ter hoje em dia, porque a gente fica com o celular o dia todo olhando pra baixo. E ainda assim, né? Exato, vai ser um problema da nova geração, muito sentado. Mas diagnostiquei esse problema. Ele não tava tão grave assim. Eu sentia dor pra andar, uma dor no glúteo direito. Só que piorou muito no ano novo. A gente viajou, foi uma viagem muito longa, saímos do Brasil, fomos passar o ano novo nas Maldivas. Paramos em Dubai pra fazer escala, fomos para as Maldivas, tudo tranquilo lá. Na volta, a gente ficou em Dubai mais tempo. E no último dia da viagem, eu não sei o que aconteceu, mas tava doendo muito e eu não consegui nem andar. A gente deixou o último dia pra conhecer Abu Dhabi, não conheci nada. A gente foi na porta da mesquita, eu tirei uma foto lá na entrada, porque eu não conseguia andar. Voltei pro carro, fomos pro hotel, tomei uns remédios pra dor assim, fiquei deitado. Quando eu acordei, tinha uma bola na minha coluna e eu não conseguia ficar ereto. Nossa. Aí no aeroporto eu tive que pedir cadeira de rodas pra ir no avião. Putz, que desespero, cara. E era uma viagem de 20 e poucas horas e a gente tava na classe econômica. Porque eu pensei, eu não vou pagar caro pra viajar deitado. Pelo amor de Deus, né? Viajei tantas vezes aí no exército, lá sentadinho, blá blá blá. Foi horrível, foi a pior viagem da minha vida, a Malu do meu lado, eu sofrendo de dor e as pessoas em volta vendo e elas perguntando, poxa, será que tem um remédio pra dar? Eu já tinha tomado os remédios mais fortes e a dor não passava. E quando eu saí do avião tava pior ainda, aí fui no fisioterapeuta que tava me atendendo, ele olhou assim aquela bola na coluna e falou, cara, vai pro hospital agora. E cheguei no hospital, me deram morfina, a dor diminuiu, mas não passava. E isso você nem tava no Brasil, no caso? Não, já tinha voltado, quando eu saí do voo. Você ficou, então, com um pouco de dor ali, porque você tá Dubai, peraí. Isso. Aí você, Dubai, não foi pras Maldivas, então? Não, eu passei o novo nas Maldivas. É porque fudido. antes de chegar nas Maldivas, você para em Dubai, né? Então, e nessa viagem não deu merda? Não deu merda. A merda deu na volta. Ainda no bem, último cara. dia, eu senti muita dor e aí já fui pro aeroporto de cadeira de rodas. Mas ainda bem, então você foi pro aeroporto de Maldivas
pro Brasil de volta. Porque eu fiquei imaginando, imaginei ser É que Maldivas vai pra Dubai, eu fiquei uns dias em Dubai na volta, antes de ir embora pra conhecer Dubai. Então Dubai, foi o Abu contrário, Dhabi. é porque eu achei que você tinha chegado por Dubai e Não, então eu tava tentando entender a escala também. Foi assim, ó, Brasil, Dubai, pra fazer escala, Maldivas, passei ano novo. Aí voltei pra Dubai, fiquei uns dias de lá pro Brasil. Aí nesse último dia e na volta foi quando o problema estourou, a ponto de eu não conseguir ficar em pé ereto. E uma dor, minha perna parecia uma antena de rádio emitindo ondas assim. Ficava doendo o dia inteiro, Cara, que o dia loucura. inteiro. Eu não conseguia fazer nada, Raul, nada. Eu não conseguia ler um livro, não conseguia pensar em outra coisa a não ser na dor. Foi horrível. E aí quando eu cheguei, o meu fisioterapeuta falou, cara, vai pro hospital. E aí começamos uma corrida de médico em médico. E aí o primeiro médico foi o médico do Einstein. Ele falou, cara, tem que operar. Porque o meu pé, eu todo dia na grama eu faço um movimento com o pé pra cima, assim, né? O pé direito já não fazia esse movimento. Ele falou, você tá perdendo o movimento do pé direito. Se você não fizer nada, daqui a pouco você pode perder o controle do esfíncter, você pode ficar impotente. O primeiro médico que eu fui. Eu saí desse médico e falei, vou entrar na faca logo pra resolver esse negócio. Ele falou que é uma operação relativamente tranquila, com um pouco risco. Mas você não tinha muita opção pelo que esse médico te deu. Tipo assim, ou Não. você fica broxa, não consegue mais segurar o esfíncter, pra quem não sabe, é aquele negócio que segura... Ou você fica grosso e se caga todo, ou você opera. Eu tava tentando arrumar uma frase menos pior. Mas com mais eufemismo, né? Você opera. Mas assim, que as opções, você ainda falou assim, eu vou buscar uma segunda opinião. Não sei se eu teria essa sanidade. Na verdade, a Malu falou. Graças a Porque Deus. nessa hora eu falei assim, caramba, vou ter que operar. E aí, eu não tinha falado pra ninguém em rede social que eu tava com problema na coluna, sentindo dor. Eu não gosto de ficar sofrendo na frente dos outros, né? Não é legal. Mas nessa hora, quando eu desapareci assim, eu falei, vou ter que falar pras pessoas. E aí eu falei. E aí o que me chamou a atenção primeiro foi um monte de gente falando, Bruno, não opera, usa um tratamento conservador. Eu falei, bom, então vamos atrás de um outro médico. Outro médico também, opera. Todos os médicos nos quais eu ia, queriam me operar. E os médicos que me seguiam em rede social, todos falavam, cara, segura, não opera, tem como resolver isso com tratamento conservador. Eu comecei a achar estranho isso, né? Essa disparidade de opiniões. Pois é, mas depois eu entendi também. Se você vai no médico ao longo de 6 meses no tratamento conservador, você paga só o dinheiro da consulta. E por mais que a consulta seja cara, R$1.000, por exemplo, cara, são R$6.000. A cirurgia, com os médicos que eu tava orçando, era 40 mil só pro cirurgião, fora equipe e fora gasto com o hospital. Uma decisão econômica. Muito provavelmente. Eu também não vou falar que é só uma decisão econômica, porque eu entendo o que os médicos queriam fazer. E isso eu entendi quando eu fui um médico que ele falou comigo assim. Ele falou, Bruno, e aí eu já tava melhorando um pouco da dor, tava tomando anti-inflamatório, mas não conseguia ficar em pé ainda. Tava na cadeira de rodas, Malu me levando pra cima e pra baixo pra hospitais. Ele falou, olha, hernia de disco é um problema que se resolve com o tempo. Só que esse tempo pode ser muito longo, pode demorar 1 ano pra você voltar ao normal, mas ele vai se resolver. A questão é que quem tem 1 ano pra esperar? A cirurgia é uma maneira rápida de botar o cara de volta no mercado de trabalho. Porque imagina um cara que trabalha com um evento, sei lá. Como é que ele vai ficar 1 ano parado? Vai ficar pobre, vai quebrar. Mas quando ele falou, resolve com o tempo, e quem tem tempo pra esperar, eu pensei, eu tenho tempo pra esperar. Você pensa, putz, eu posso. Eu posso. Tranquilo, eu invisto e tal. Exatamente, daí eu pensei, eu espero 1 ano. Então, se é 1 ano prazo, pra não ter que abrir minha coluna, que é um negócio feito pra não abrir, né, é melhor que eu espere. E foi uma decisão sábia. Lógico que eu podia ter feito a cirurgia e nada ter acontecido, mas... Quando você tá em rede social, começa a chegar um monte de notícia ruim pra você, né? Muita gente mandando. Pode ser estatisticamente menos de 1% dos casos. Mas tinha caso lá do cara tendo uma hérnia na região que eu tinha, ele foi operar, deu um erro na cirurgia, ele perdeu o movimento da perna. Se a hérnia for na cervical, perde o movimento do corpo todo, se der um erro na cirurgia. Então eu pensei, por mais que seja uma chance pequena, se eu posso não correr esse risco, que é um risco, vamos colocar assim, entre aspas, da ruína, né? Ia mudar drasticamente a minha vida, é melhor que eu não corra. E eu comecei a fazer o tratamento conservador. Levou 6 meses pra eu andar sem dor, 2 meses pra eu sair da cadeira de rodas, aí andava com dor mancando, 6 meses pra andar sem dor e 10 meses pra voltar a correr.